'cause even that wasn't trying to blame you. Breathe you out there somewhere, like smoke in the... Oi meninas e meninos, e aí, tudo bem com vocês? Então, hoje vim trazer um maquiando cliente. É uma maquiagem em tons rosas que haviam me pedido muito. É em tom rosa, meio roxo, tudo meio misturado, mais invernal. Fica a dica também aí pro Dia dos Namorados, pra quem gosta de uma make mais carregada. Eu vou trazer uma opção, se der tempo, numa maquiagem mais leve em mim, mas eu espero muito que vocês gostem da opção de hoje. Não é pro Dia dos Namorados, mas fica em sugestão aí pra vocês. Eu não sei dizer bem certo o que foi, que técnica que eu realizei nessa maquiagem, mas foi um esfumadão com meio que um cut, mas não bem cut. E fiz um delineado assim, tipo meio gráfico, que acaba esfumado. Enfim, fiz uma maquiagem aí e ficou linda. Espero muito que vocês gostem. Se gostarem, não se esqueçam de clicar em gostei. Se é nova, se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Então era isso, chega de papo e vamos lá conferir essa maquiagem que ficou muito bonita. Então, meninas, hoje o vídeo vai ser narrado e eu vou começar preenchendo a sobrancelha com esse do da MAC. Eu vou preencher normalmente com sombra mesmo, porque a Fê tem a sobrancelha bem feitinha, bem bonitinha. Depois, na sequência, eu vou vir com esse corretivo que é da MAC. Vai sair resenha aqui no canal, podem ficar tranquilas. E eu vou recortar a sobrancelha com ele e também vou aplicar em toda a região da pálpebra, porque eu vou usar ele de fixador de sombra. Depois eu venho com essa paletinha da Catherine Hill, esse tom mais champanhe, e eu vou iluminar abaixo da sobrancelha com ele. Logo em seguida eu venho com essa paletinha que é da Huda e vou vir com esses 3 tons de sombra, um bem rosa, um rosa mais marrom e um meio berinjela, meio roxo. E eu misturo os 3 e começo depositando no canto externo com batidinhas, com um pincel de esfumar. Então, primeiro eu deposito no canto externo dando batidinhas, depois eu venho esfumando conforme vem pro côncavo com movimentos circulares e depois para fazer o degradê que vem a sobrancelha com arrastadinha, sabe? Então eu esfumei e fiz a base ali do esfumado do tom mais arroxadinho, rosado e marronzinho, enfim. E agora com o mesmo pincel, eu vou vir com um marrom mais rosé e aquela sombra mais rosa. E eu vou esfumar em cima da base do nosso esfumado, então eu vou esfumar para dar um tom a mais. Depois eu venho somente com aquele tom mais escuro e eu venho com um pincel um pouco mais preciso, esse aqui é do AliExpress. E eu começo depositando no canto externo para deixar essa maquiagem mais pesada e mais com cor mesmo de vinho, de uva, enfim. Então, eu deposito ele, depois na sequência eu venho esfumando, trazendo pro côncavo, marcando bem aquela região, deixando ele bem carregado. Volto novamente com mais produto, mais sombra, para deixar realmente essa sombra bem pigmentada. E esfumo ela novamente em cima do esfumado, marcando o côncavo e tudo mais. Depois de ter feito toda a parte do esfumado, agora eu vou vir com a sombra do canto interno, que é essa sombra da Kiko. Esse pincel que eu vou usar para fazer o cantinho interno é do kit Áurea, da Luciane Ferraz, e eu faço como se fosse um semi-cut, depositando essa sombra. Então, eu faço um semi-cut com a sombra mesmo, que não vai ficar aquele cut marcado, mas vai ficar a sombra bem delimitada ali no cantinho interno. Espero que vocês tenham conseguido entender. Mas eu também esfumo as bordinhas dela com o pincel, assim, tipo, faço movimentos de vai e vem, sabe? Não fica muito marcado, mas fica bem delimitado. Enfim, depois eu venho com aquele pincel que a gente usou por último pra esfumar, aquele tom mais forte, e só dou uma esfumadinha geral. Volto com aquele tom mais clarinho de marrom rosé e dou uma esfumadinha geral porque é acabamento. E esse pincel é o da Vult. Agora eu vou vir com o Glue da Nath Capello, aplico com o pincel e depois eu venho com o dedo e dou batidinhas pra esfumar. Aí eu fiz uma misturinha de 2 glitters na tampinha, vou deixar o nome dos glitters no box de informação. E com o pincel lápis, esse aqui é da Macrylan, eu aplico na entradinha. Agora a gente já vai fazer o delineado, vou ocupar o engote em gel e o Duraline para diluir. E esse pincel da Ico, que é bem fininho, que eu comprei e mostrei no último vídeo de comprinhas. E eu vou fazer um delineado médio, ali, a basezinha. Depois eu puxo o gatinho bem fininho e nessa hora eu coloquei a cabeça na frente. Fiz sombra, mas enfim. Então, eu meio que puxo como se fosse gráfico, sabe? Ele fica, mas não fica bem no côncavo, ele fica meio termo. Então, eu puxei ali, acho que é melhor vocês visualizando do que eu tentar explicar. E eu venho, aí eu acabo preenchendo toda a região daquele gatinho que a gente puxou com o delineador em gel preto. Venho com a sombra preta e um pincel lápis, esse aí é da Dye Makeup.
E eu começo a depositar ali no final, porque eu não emendo o gatinho, tipo, eu deixo ele meio abertinho, sabe? Aí eu deposito com sombra pra preencher e fica meio que assim, ó, meio gráfico. Enfim, acho que vocês me entenderam. E eu deposito bastante sombra preta aos pouquinhos com batidinhas. Aí depois eu venho com aquele tom berinjela e o mesmo pincel lápis e eu aplico nas bordinhas desse preto que a gente depositou, para poder esfumar ele e não ficar marcado. Então eu vou esfumando com batidinhas e aplicando também, sabe? Vou colar cílios, esse aqui é da Cremé, e eu colo com a cola Dua verdinha e depois eu colo mais um em cima ali no final para dar um pouco mais de volume. Aí eu tampo a colinha dos cílios também e aplico máscara de cílios, essa aí é da Kiko. Depois eu limpo a sombra, excesso de sombra que caiu embaixo, sem recortar muito essa maquiagem. Venho com um pouquinho de corretivo e aplico na parte inferior dos olhos e dou uma esfumadinha com o dedo, porque ele vai servir de fixador para sombras. Eu vim com esse tom de marrom e esse pincel chato que é do kit Áurea, também da Luciane Ferraz. Deposito ele com batidinhas meio que esfumando. Vou usar também esse tom que ele é mais berinjela, que é o que a gente usou no esfumado. Aplico na mesma região ali em cima daquele primeiro marrom. E depois eu venho com a sombra preta e dou batidinhas para intensificar essa parte de baixo e ficar um pouco mais dramática. Então dou batidinhas ali e tudo mais. Vou vir com lápis bege, vocês me pedem muito para me passar lápis bege na linha d'água, não fazer o olho tão fechado, então essa maquiagem é uma opção, ficou muito bonito. E esse lápis bege é da Kiko. Aplico máscara de cílios nos cílios inferiores para completar a make. E agora já vou para preparação de pele. Eu vou limpar a pele com água micelar da L'Oreal. Vou vir com esse corretivo laranja da paleta da MAC, a Medium Deep. Aplico ali abaixo das olheiras e esfumo com uma esponjinha. Depois eu vim com o Fix Plus da MAC e vou aplicar na pele para servir como primer. Então hoje eu não utilizei primer porque na Fê não tinha necessidade, a pele dela era bem lisinha. E de base eu vou usar a base da Mary Kay hoje, aplico algumas gotinhas no rosto e espalho com a esponjinha também. Essa esponjinha é da Michelle Palma. Depois de espalhar a base, eu vou vir com o corretivo da paleta Light, esse quarto corretivo. E eu vou aplicar em cima do corretivo colorido para esconder ele e dar mais cobertura ali na região da olheira. Então eu aplico com um pincel e depois eu venho com uma esponjinha e dou esfumadinha também. A esponjinha é da Kiko. Vou vir com o pó da Vult na cor número 2 e selo todo o rosto, para deixar o rosto bem matificado. Vou fazer um leve contorno apenas ali na região da bochecha abaixo, porque a testa da Fê é pequena, então não precisava. Então eu só fiz ali mesmo e um pouquinho no nariz, mas a parte do nariz eu cortei, não sei porquê. Meu Deus, eu cortei. Enfim, eu esfumei um pouquinho, contei aí pra vocês. Vou aplicar iluminador, esse aqui é da Naked, o Áurea, e eu aplico ali em cima da maçã do rosto. Ele é mara, ele tem um tom rosé, então combina muito com a maquiagem. Venho com a paleta da Anastasia, da Catarina Hill, e aplico na boca e no topinho do nariz. Volto com aquele tom berinjela e dou uma leve esfumada, porque quando a gente faz a pele fica meio esbranquiçado. Então, para dar acabamento, eu gosto de esfumar de novo a parte inferior dos olhos. O batom que eu vou ocupar é o Sublime, da Mais Vaidosa, se eu não me engano é esse nome, mas eu deixo aqui no box de informação pra você se eu estiver enganada, mas é esse. Ele é um metalizado meio rose gold, maravilhoso. E pra terminar, vou aplicar um pouquinho de água termal, né? E era isso, gente, foi essa maquiagem, ficou um tom muito bonito, não ficou carregada, mas também não ficou leve, ficou marcante, eu achei linda. E eu deixei vários ângulos passando para vocês poderem ver a maquiagem de várias luzes e vários ângulos diferentes. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. E foi isso, esse foi o Maquiando Cliente de hoje, um rosto diferente, um modelo diferente. Espero muito que vocês tenham gostado da make, que vocês se inspirem aí na casa de vocês com cores e tudo mais. Eu gosto de trazer maquiagem colorida por conta disso. E é isso, gente. Se vocês gostaram, me contem aqui nos comentários. Um beijo e até os próximos. Tchau!